Um dos dias mais felizes na vida de uma pessoa é quando ela consegue comprar seu carro. Sensação de independência, vai aonde quer, na hora que quer, sem falar que não precisa passar aquele perrengue em transporte público lotado e o melhor, não ter aquela chatice de pedir a corrida e o cara cancelar o preço da lá em cima. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, na situação atual que tu vive hoje, tu poderia comprar um carro? Como é que tu sabe que tu pode ou não comprar um carro? Tu sabe quanto custa para manter um carro hoje no Brasil? Eu sei, é muita pergunta e eu vou responder tudinho nesse vídeo. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar para você o que você precisa saber antes de você comprar seu carro, para que você não assuma uma dívida que não possa pagar. Também vou te mostrar o que a educação financeira fala sobre esse assunto, então fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te mostrar uma regra que vai facilitar e muito tua tomada de decisão. A venda de carros no Brasil cresceu muito esse ano. Apesar desse conflito grande entre inflação e taxa de juros, o crescimento foi muito alto e bateu os últimos 10 anos. Eu estou falando de um crescimento em média de 14,6%, como você está vendo aí na tela se a gente comparar com esse mesmo período no ano passado. Isso significa que houve mais de 1.143.000 unidades de carro vendido. Mas parece que nem todas essas pessoas que compraram carros compraram do jeito certo. E eu vou te explicar. Acontece que nesse mesmo período de tempo houve um aumento de 10% na quantidade de inadimplência do Brasil. São 72.000 pessoas que estão com nome sujo na praça e foi feita uma varredura de janeiro até agosto desse ano e houve um crescimento de 2,13% no número de pessoas que estão com nome sujo. E somado a isso tudo, houve também um crescimento na quantidade de financiamento de carros. Segundo a matéria que você vai ver aí na tela, o crescimento foi de mais de 32,5% se comparado com esse mesmo período no ano passado. E quando a gente junta todas essas informações, o que é que a gente deduz? Muita gente comprou carro, muita gente financiou e muita gente ficou com o nome sujo. Ou seja, tem muita gente que comprou carro do jeito errado. Mas e quando o assunto é manter o carro? Tu faz ideia quanto custa isso? Tem muita gente que desconsidera isso na matemática. Ah não, eu só quero saber quanto custa o carro, quero comprar o carro. E o cara só vai pensar quanto é para manter o carro depois que o carro está na garagem. Isso é um erro muito grave. Olha, comprar um carro é levar para casa não só um veículo, mas também um pacote de despesa mensal e anual. Galera, carro é passivo, independente se você usa muito ou pouco, ele tira dinheiro do seu bolso e todo ano ele perde valor porque deprecia. E para chegar no valor certo do que é manter um carro, a gente tem que levar em consideração dois critérios: o valor do carro, quantos quilômetros eles são utilizados. Ou seja, quanto mais caro for o carro, também mais caro vai ser para manter ele. E quanto mais você usa o carro, também você vai gastar mais dinheiro para manter ele. Os principais gastos associados em se manter o carro são 6 que eu separei aqui: seguro, manutenção preventiva e corretiva, combustível, depreciação, impostos e taxas anuais como IPVA e também a questão de multas, tá? Existem outros critérios? Existe, mas esses se repetem para todo mundo. Como é que vai funcionar o cálculo aqui? Para o primeiro critério, que é o valor do carro, eu levei em consideração 3 tipos de carros aqui. Um carro de 90 mil, um carro de 150 e um carro de 200 mil reais. E o que é que eu consegui deduzir? É possível a gente ligar esses custos diretamente ao valor do carro. Por exemplo, para seguro, a média geral é que ele equivale a 6,6% do valor do carro ao ano. Para manutenção preventiva e corretiva, o percentual médio em cima do valor do carro é de 10% ao ano. Para multas de trânsito, a gente tem 4 tipos, né? Leve, média, grave e gravíssima. E a média geral que a gente consegue levar em consideração para todo o território nacional é de 0,47% em cima do valor do carro. Depreciação. O valor médio é de 20% por ano, ou seja, a cada ano o teu carro perde 20% do valor dele. Para impostos e taxas anuais, como IPVA, licenciamento, a média é de 4% em cima do valor do veículo ao ano. Já para combustível, é um cálculo um pouquinho mais complicado, mas acompanha que não tem nada de outro mundo. A gente levou em consideração a média de quilometragem percorrida por mês pelo brasileiro, em torno de 1.000 quilômetros. Levamos em consideração o preço médio do combustível na data de gravação do vídeo, que é de R$
por litro, e para cada tipo de veículo que eu levei em consideração, a gente fez os cálculos da média de consumo de cada um deles. Por exemplo, para um carro de 90 mil, a média dele entre os concorrentes é de 12,5 km por litro na estrada. Sempre consideramos na estrada. Isso significa que para essa faixa etária de preço, você por mês gasta cerca de 0,5% do valor do veículo. Fazendo todas essas contas, o que é que a gente tem de resumo? Um carro de 90 mil reais custa por ano 23.940 e por mês 1.995. Já se o seu carro é de 150 mil reais, a média de dinheiro que ele tira do seu bolso por ano é de 27.990 ou por mês 2.332,50. E se você tem um carro de 200 mil, te prepara porque por ano ele tira do teu bolso 41.720 ou por mês 3.476,67. E eu nem levei em consideração a depreciação aqui, viu, galera? Porque quando coloca, aí que a conta fica injusta. Um carro de 90 mil depois de um ano só vale 72. E se tu tirar o dinheiro que tu perdeu e for colocar esse carro para vender, é certo que tu vai colocar no máximo 50 mil no bolso. Tu entendeu? Um carro de 90 mil, depois de um ano, se tu for colocar para vender, tu só vai conseguir em média 50 mil reais, obviamente, quando você leva em consideração o dinheiro que ele tirou do seu bolso ao longo desse tempo. Já em relação ao segundo critério, que é quilometragem, a conta vai ser um pouco diferente. A gente aqui levou em consideração o mesmo veículo de 90 mil reais, só que 3 tipos de condutores diferentes. Um cara que percorre 1.000 km por mês, 1.500 ou 2.000 km por mês. E levando em consideração também os mesmos custos, o que é que a gente observa aqui? 2 deles vão se repetir, independente se você rodou muito ou pouco, que é exatamente o IPVA, ou seja, as taxas anuais que você paga, e também o seguro. Mas os demais não, são influenciados diretamente sobre essa quilometragem. E o resultado foi o seguinte: para uma pessoa que anda 1.000 km por mês com um carrinho de 90 mil, repete aquele primeiro valor que eu falei, 23.940 por ano ou 1.995 por mês. Para uma pessoa que percorre 1.500 km com esse carrinho, saiba que o custo anual aumentou para 33.732 ou 2.811. Mas se você percorre 2.000 km por mês, se prepare que você vai gastar 36.360 no ano ou 3.030 por mês. Ah, Elias, pô, não, esses números estão muito altos. Eu tenho um carro popular, eu ando muito e não chego nesse número. Ei, pequeno gafanhoto, preste atenção. Todo mês você gasta com seu carro, principalmente com combustível. Todo ano, para tu poder rodar com o carro, tu paga uma porrada de taxa e tu precisa pagar seguro. E ao longo do ano também, teu carro precisa de manutenção. O que foi que eu fiz aqui? Eu somei tudo isso e dividi por 12 e aí cheguei nesse valor. O que acontece, galera, é que muita gente não leva em consideração isso porque não percebe que gastou esse dinheiro. O cara só vai perceber quando coloca na ponta do lápis, depois de um certo tempo, vendo o dinheiro escapar por conta do carro. Mas o que a educação financeira fala sobre isso? Vou dizer a você agora, só vou pedir um favor. Já deixa o like aí embaixo, que eu tenho certeza que tu já aprendeu muito com esse vídeo. Verifica se você também é inscrito, se as notificações estão ativadas, porque toda semana tem vídeo novo sobre educação financeira e investimentos de uma forma muito simples e descomplicada. Na educação financeira, existe uma regra que vai te ajudar na tomada de decisão. A regra chama 20-4-10. Eu sei, a criatividade da galera para botar o nome nas coisas é péssima, mas esse é o nome da regra. 20/4/10. Cada número desse é uma referência para você saber exatamente sobre que circunstância tu vai comprar o carro e verificar se tu realmente consegue ou não comprar esse carro. O número 20 ele se refere ao percentual de entrada. E aqui ele diz que o mínimo que você tem que ter é 20% do valor de entrada do veículo. O número 4 se refere ao período do financiamento. Não pode passar de 4 anos. E o número 10, ele se refere ao quanto que esse parcelamento corresponde da sua renda, o máximo que ele pode corresponder. Você vai perceber que os números eles estão correlacionados entre si e antes que você me pergunte, eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouco. O que você realmente está pensando agora é, oxe Elias, e para escolher o carro, eu não vou pelo meu gosto não, ou pela minha necessidade, eu vou só olhar os números. É isso que vai fazer. Antes de você poder escolher o que você quer comprar, você tem que saber se você pode comprar. E é isso que a regra vai fazer. Estabelecer uma referência, mas a decisão quem vai tomar é você. Veja, independente se vai ser um carro, uma casa ou qualquer coisa, você tem que fazer uma compra inteligente. A regra está mostrando onde você tem que pisar para você não levar um tombo.
Um carro pode ser uma bênção muito grande para a sua família nesse momento. Mas se você comprar no momento errado, ele pode ser uma maldição. Então pense muito bem nisso, tá? Vamos embora entender como é que funciona na prática cada um desses índices, tá? O primeiro dele, os 20%. Veja, não é uma regra fixa. Aqui ele está dizendo para você o valor mínimo da entrada. Mínimo. Porque a gente sabe muito bem que um financiamento é você pegar dinheiro emprestado sobre uma taxa de juros no tempo. Quanto maior for a entrada que você der, menos juros você vai pagar. É essa a linha de raciocínio. O que a regra está dizendo é que se for menos que 20% da entrada, nem entre que o financiamento vai ser roubado. Quanto mais entrada você tiver, melhor para você. O segundo ponto fala exatamente do período certo. Veja, existe uma taxa de juros correndo. Tem muita gente que acha que flexibilizar pagamento é a melhor coisa do mundo. Se a parcelinha cabe no meu bolso, posso comprar. Ei, para o financiamento não é desse jeito não, viu? Preste atenção. Aqui você tem os juros. Quanto maior o número de parcelas, mais tempo esses juros vai ser aplicado naquela dívida, então mais tempo você vai ficar comprometido. Quanto menor for o parcelamento, mais rápido você elimina a dívida, menos tempo dos juros agindo nesse dinheiro que você pegou emprestado. É por isso que a regra coloca até 4 anos. Quanto menos, melhor para você. Quanto mais, pior para você. O último ponto é os 10% da sua renda. Veja, esse é um ponto muito crítico e pode fazer você reprovar em todos os demais, mesmo que você se encaixe em tudo que a gente falou aqui. Por quê? Aqui é uma regra de orientação, tá? O que é que acontece? O Serasa e outras instituições recomendam que você não comprometa mais do que 30% da sua renda em parcelas de financiamento. Por quê? Porque se torna muito fácil de você se comprometer financeiramente, de você se endividar, de você fazer parte daquele número que a gente falou lá no início, de pessoas que estão com o nome sujo. Por isso que existe um padrão para que você consiga seguir. Vamos embora para a prática. Vamos imaginar que seu amigo José, ele quer comprar um carro desse de 90 mil reais. Ele tem uns 20% de entrada, ele vai fazer isso dentro de 4 anos, só que ele foi pesquisar e viu que a prestação mais barata que tinha no mercado era de simplesmente R$ 1.750,98, ou seja, juros de 0,65 ao mês. E aí? Para José conseguir comprar dentro dessa regra, ele teria que ter um salário de mais de R$ 17.500. Aí tu vai estar pensando, Elias me ferrou. Já era. Ninguém tem uma condição financeira dessa, ninguém faz isso. Preste atenção, tá? Tenha calma. Veja, a gente colocou em prática os números do jeito que foi exposto, mas a gente pode manipular. Lembra o que eu falei? Se José escolhesse se preparar mais e guardar mais dinheiro para dar de entrada, as coisas eram diferentes. E eu vou provar para você. Imagine que em vez dos 20%, ele tenha 60% do valor desse carro. Sabe o que vai acontecer nesses 4 anos? Com a mesma taxa de juros, a prestação cai para R$ 875,49. Ou seja, em vez de uma renda de 17 mil, com uma renda de 8 mil e um pouquinho, ele compraria esse carro sem nenhum problema. Deu para tu entender aqui? A regra é como se fosse uma lanterna no escuro, para tu saber onde pisar e manipular ela de acordo com o que ela fala é a melhor alternativa para você. Independente se você vai comprar um carro, qualquer coisa na sua vida, lembre-se de utilizar referências para que você não tome uma decisão errada. Essa regra aqui vai fazer com que o sonho do seu carro realmente seja um sonho e não um pesadelo. Então preste muita atenção nisso. Antes de tomar uma decisão, entende como é que a tua renda é formada, sabe exatamente até onde tu pode pagar nesse financiamento. Essas são dicas importantes para você conseguir realizar o teu sonho. E esse é mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e valeu!